Meus amigos, há histórias que nascem no calor do fogo e no frio do aço, onde a alma é moldada como o metal em uma solda. Hoje, quero contar a história de Flávia, uma mulher cuja força foi forjada não apenas nas adversidades, mas no amor pelos filhos e na coragem de recomeçar. Antes de conhecermos a soldadora de esperança, precisamos voltar no tempo e entender o que a levou até o limite da sobrevivência. A casa era simples, com paredes descascadas e móveis antigos que pareciam ecoar os gritos abafados das noites anteriores. Flávia, com seus olhos castanhos marcados pela exaustão, segurava um prato nas mãos enquanto a voz de Raul, seu marido, cortava o ar como um trovão. "Você acha que é boa pra quê? Nem consegue cuidar da casa direito", gritou ele, derrubando o copo na mesa. Ela não respondeu. Aprendera que o silêncio era sua única defesa. Os dois filhos, Luana, de 8 anos, e Pedro, de 5, estavam no quarto ao lado, abraçados, tentando não chorar. Flávia engoliu o nó na garganta e continuou a limpar a mesa, seus movimentos lentos e automáticos. Cada ato parecia uma penitência, como se sua existência inteira fosse resumida à tentativa de evitar a fúria de Raul. Mas naquela noite, algo mudou. Flávia viu o reflexo de seus filhos no vidro da janela e, pela primeira vez, não enxergou apenas medo. Ela viu o futuro. Um futuro que, se continuasse ali, seria roubado por um homem que não merecia fazer parte da vida deles. Foi então que decidiu que era hora de fugir. Esperou Raul dormir, o som de seus roncos preenchendo a casa como um alívio momentâneo. Pegou uma mochila velha, colocou algumas roupas para os filhos, um pouco de comida e saiu pela porta da cozinha com eles. A lua iluminava o caminho enquanto Flávia carregava Pedro nos braços e segurava a mão de Luana com firmeza. "Mãe, para onde a gente vai?", sussurrou Luana, com os olhos arregalados de medo. Flávia parou por um momento, respirando fundo. "Para um lugar onde ninguém mais vai machucar a gente, filha. Eu prometo", respondeu ela, com a voz embargada. Amigos, imaginem o peso que ela carregava naquela noite. Não era só a mochila ou os filhos pequenos. Era o peso de uma vida inteira de sonhos enterrados sob a sombra de um homem que nunca soube valorizar o que tinha. Caminharam por horas, até que Flávia encontrou um galpão abandonado na periferia da cidade. As paredes eram frias, o chão sujo, mas era o único refúgio que podiam chamar de lar naquela noite. Ela usou sua jaqueta para cobrir os filhos, enquanto se sentava contra a parede, olhando para o teto. As lágrimas finalmente caíram, silenciosas, enquanto ela murmurava para si mesma: "Eu vou dar um jeito, eu vou." Os primeiros dias foram brutais. Flávia saía cedo em busca de trabalho, deixando os filhos no galpão. Procurava nas esquinas, nos mercados, nos restaurantes, mas ninguém parecia disposto a contratar uma mulher com aparência tão abatida. Até que, ao passar por uma oficina mecânica, ouviu o som metálico de uma solda e viu o brilho das fagulhas iluminando o interior. O cheiro de óleo queimado e metal fundido era forte, quase sufocante, mas Flávia entrou mesmo assim. "Precisa de alguém para ajudar aqui?", perguntou, a voz firme, mas as mãos tremendo. O dono da oficina, um homem chamado Paulo, olhou para ela com descrença. "Você? Aqui? Isso não é lugar para mulher, não", disse ele, soltando uma risada curta. Flávia sentiu o sangue ferver, mas não desistiu. "Eu aprendo rápido, só me dê uma chance", insistiu. Paulo balançou a cabeça, ainda rindo. "Se você aguentar o primeiro dia, a gente conversa." E foi assim que começou. O primeiro dia foi um teste de resistência. Flávia limpou o chão sujo de graxa, organizou ferramentas pesadas e carregou peças que pareciam maiores do que ela. Seus braços doíam, os músculos gritavam por descanso, mas ela não parou. À noite, quando voltou para o galpão, os filhos correram para abraçá-la. "Mãe, a gente comeu o pão que você deixou", disse Pedro com um sorriso inocente.
Flávia os segurou com força, sentindo as lágrimas voltarem. Mas dessa vez eram lágrimas de determinação. Ah, amigos, vejam como a força de uma mãe não conhece limites. Flávia estava cansada, machucada, mas cada dia naquela oficina era uma pequena vitória, uma fagulha de esperança que ela usaria para moldar seu futuro. Os dias na oficina começaram a moldar não apenas os músculos de Flávia, mas também sua determinação. Cada manhã ela acordava antes do sol, organizava o pequeno espaço no galpão onde os filhos dormiam e seguia para o trabalho. O ambiente era hostil, repleto de olhares desconfiados e risadas abafadas de seus colegas que não acreditavam que uma mulher pudesse suportar aquele tipo de trabalho. "Ei, Flávia!" chamou um dos mecânicos, Márcio, com um sorriso debochado. "Tem certeza de que aguenta pegar essa peça? Não quer que a gente chame alguém mais forte?" Flávia apertou os lábios, ignorando a provocação, e levantou o motor que ele havia colocado em sua frente. Seus braços tremiam sob o peso, mas ela não cedeu. Colocou a peça na bancada com um estrondo, ofegante, mas vitoriosa. Ah, amigos, vejam como a força de Flávia ia além do físico. Era o peso de cada humilhação que ela transformava em combustível para seguir em frente. Para ela, desistir nunca foi uma opção. No entanto, não era apenas o preconceito que tornava seu trabalho difícil. A solda era uma arte que exigia precisão e paciência. O calor intenso da tocha e o brilho das fagulhas eram quase hipnóticos, mas Flávia sabia que um erro poderia custar caro. Em uma tarde, enquanto aprendia a soldar uma peça simples, Paulo se aproximou, observando-a com uma mistura de curiosidade e ceticismo. "Segura firme aí, Flávia, e não esquece do ângulo. Não é só juntar os metais, tem que fazer a peça falar", disse ele, com um tom que beirava o desdém. Flávia respirou fundo, concentrando-se. O cheiro de metal queimado e o som do arco elétrico preenchiam o ar. Quando terminou, ergueu a peça, revelando uma solda limpa e uniforme. Paulo balançou a cabeça, impressionado, mas tentou disfarçar. "Nada mal para uma mulher", murmurou ele antes de se afastar. Flávia sabia que ainda não tinha conquistado o respeito de ninguém ali, mas cada pequeno progresso era uma vitória. À noite, enquanto caminhava de volta ao galpão, ela sentia as mãos queimando de cansaço e os olhos ardendo do brilho constante da solda. Mesmo assim, havia uma chama dentro dela que não podia ser apagada. No galpão, Luana a esperava com um sorriso. "Mãe, olha o que fizemos", disse a menina, mostrando uma pilha de garrafas de vidro que haviam recolhido durante o dia. Flávia sorriu, ajoelhando-se ao lado da filha. "Vocês estão ajudando a mamãe?" perguntou, tentando conter as lágrimas. "A gente quer ajudar você a ganhar dinheiro, mãe. Assim a gente pode comprar uma casa de verdade", respondeu Pedro, com a seriedade de quem já tinha entendido o peso das dificuldades. Flávia os abraçou, sentindo uma mistura de dor e orgulho. Eles eram sua força, sua razão para continuar. Ah, amigos, como é poderosa a chama do amor de uma mãe por seus filhos. Flávia sabia que cada esforço, cada humilhação que engolia era por eles. E essa determinação começava a transformar o impossível em possível. Dias depois, algo inesperado aconteceu. Durante uma tarde tranquila na oficina, enquanto Flávia soldava uma peça para um cliente, um jovem empresário entrou. Ele olhou ao redor, parecendo intrigado, até que seus olhos pousaram em Flávia. "Essa peça aqui é sua?" perguntou ele, apontando para um suporte decorativo que ela havia feito com sobras de metal. Flávia hesitou, surpresa. "Sim, foi só um experimento. Não é nada", disse ela sem jeito. O homem riu, balançando a cabeça. "Nada? Isso é incrível. Nunca vi algo assim antes. Você devia fazer mais disso. Aposto que venderia muito." Paulo interrompeu a conversa, claramente incomodado com o elogio.
Isso aí não é trabalho da oficina. Só umas besteiras que ela faz no tempo livre, disse ele com um tom de desprezo. Flávia olhou para Paulo sentindo a raiva borbulhar, mas permaneceu em silêncio. O empresário, no entanto, parecia mais interessado do que nunca. Flávia, certo. Se tiver mais peças como essa, me avise. Acho que podemos conversar sobre um negócio, disse ele, entregando um cartão antes de sair. Naquela noite, enquanto Flávia segurava o cartão e observava os filhos dormindo, sentiu algo que há muito tempo não experimentava: esperança. Amigos, às vezes, a vida nos dá pequenos sinais de que estamos no caminho certo. Para Flávia, aquele homem representava uma chance, um lampejo de luz no meio da escuridão. Mas, como vocês logo verão, o caminho ainda seria cheio de desafios e surpresas. Flávia segurava o cartão como se fosse um talismã, algo que poderia abrir portas que ela nunca imaginou atravessar. Mas, ao mesmo tempo, sentiu o peso das palavras de Paulo ecoando em sua mente. Besteiras que ela faz no tempo livre. Aquelas palavras carregavam não só o desprezo dele, mas o preconceito de todos que acreditavam que ela não tinha lugar naquele mundo de ferro e fogo. Na manhã seguinte, ao chegar à oficina, Flávia notou algo diferente. Os colegas a observavam com olhares ainda mais críticos, como se estivessem esperando um deslize. Márcio, sempre sarcástico, soltou um comentário. "E aí, Flávia? Já tá achando que vai ser artista famosa agora?" disse ele rindo alto, enquanto os outros mecânicos o acompanhavam. Flávia respirou fundo e decidiu que não daria ouvidos. Focou no trabalho, limpando as ferramentas e preparando o equipamento para a próxima solda. No entanto, as provocações não paravam. "Cuidado para não queimar o dedo, hein? Ou vai pedir para o empresário rico te ajudar?" disse outro colega enquanto soltava uma gargalhada. Amigos, imaginem a força necessária para ignorar tamanha humilhação dia após dia. Mas Flávia tinha algo que eles não tinham: uma determinação inabalável de transformar aquelas provocações em motivação. Durante o almoço, ela pegou o cartão e ficou olhando para ele, perdida em pensamentos. Paulo passou por ela e notou o gesto. "Se eu fosse você, nem perderia tempo. Esses caras só querem tirar vantagem de gente como a gente", disse ele, com um tom que misturava desprezo e advertência. Flávia olhou para ele, finalmente decidida a responder. "Talvez você esteja certo, Paulo, mas eu não quero passar a vida inteira ouvindo isso. Se eu errar, pelo menos vai ser tentando", disse ela com firmeza. Paulo pareceu surpreso com a resposta, mas não disse nada e saiu, balançando a cabeça. Mais tarde, ao terminar o turno, Flávia pegou os restos de metal que encontrava jogados pela oficina e começou a trabalhar em uma nova peça. Seu movimento era ágil, quase instintivo, como se cada solda carregasse não apenas criatividade, mas também um pedaço de sua alma. As faíscas iluminavam o espaço ao seu redor, enquanto o calor do metal aquecido fazia suor escorrer por seu rosto. Quando terminou, tinha diante de si uma escultura de um pássaro, com asas abertas, como se estivesse prestes a voar. Amigos, vejam como a arte pode ser uma forma de expressão tão poderosa quanto palavras. Para Flávia, aquela peça era um símbolo de liberdade, algo que ela sonhava em alcançar, mas que ainda parecia tão distante. No dia seguinte, com a peça cuidadosamente embrulhada, Flávia decidiu ligar para o empresário. Ele atendeu com entusiasmo e marcou um encontro em um café da cidade. Quando ela chegou, estava nervosa, mas determinada. O homem, que se apresentou como Eduardo, olhou para a peça com admiração. "Isso é incrível, Flávia. Você tem um talento que merece ser explorado", disse ele, enquanto examinava cada detalhe. Flávia não sabia como reagir. Era a primeira vez que alguém reconhecia seu trabalho de verdade. "Obrigada. Eu só não sei se consigo fazer isso sozinha", confessou ela. Eduardo sorriu. "Ninguém faz nada sozinho.
Mas se você estiver disposta a trabalhar duro, eu posso te ajudar. Tenho alguns contatos que adorariam encomendar peças como essa, disse ele. Flávia sentiu o coração acelerar. Era a oportunidade que ela precisava, mas também sabia que aceitar significava sair de sua zona de conforto e enfrentar ainda mais desafios. Eu quero tentar, respondeu ela com determinação. Ah, amigos, vejam como um simples sim pode mudar o rumo de uma vida. Flávia estava prestes a embarcar em uma nova jornada, mas mal sabia ela que os obstáculos estavam apenas começando. Ao voltar para o galpão naquela noite, Flávia contou aos filhos sobre a oportunidade. Luana a abraçou com força. Eu sabia que você ia conseguir, mãe. Você é a pessoa mais forte do mundo, disse a menina, com lágrimas nos olhos. Flávia sorriu, emocionada. Não sei se sou forte, filha, mas sei que vou fazer tudo por vocês, respondeu ela. Enquanto as crianças dormiam, Flávia olhou para a peça do pássaro e murmurou para si mesma. Vamos voar juntos, custe o que custar. Os dias seguintes foram uma mistura de trabalho árduo e esperança renovada para Flávia. Após aceitar a ajuda de Eduardo, ela começou a dedicar as noites no galpão à criação de peças personalizadas. Usando sucatas e restos de metal que recolhia durante o turno na oficina, dava forma a esculturas que combinavam delicadeza e força, um reflexo de sua própria jornada. No entanto, na oficina, a atmosfera piorava. Paulo e os outros mecânicos pareciam mais incomodados do que nunca com o sucesso de Flávia. As piadas haviam se transformado em sabotagens sutis, ferramentas que desapareciam, materiais que eram misteriosamente danificados. Mas Flávia não permitia que isso a abalasse. Ah, amigos, vejam como a inveja dos outros pode ser um fardo pesado, mas para Flávia, cada provocação era um lembrete de que ela estava no caminho certo. Uma tarde, enquanto trabalhava em um suporte decorativo para um cliente de Eduardo, Paulo se aproximou com um olhar carregado de desdém. Flávia, a oficina é para quem quer trabalhar, não para brincar de artista. Se não está contente, por que não pega suas coisas e vai logo? Disse ele, cruzando os braços. Flávia olhou para ele, segurando a peça que estava soldando. Havia uma chama em seus olhos que Paulo não esperava. Talvez eu faça isso, Paulo, mas até lá, vou continuar aqui, trabalhando como qualquer outro. E, sinceramente, se você tivesse coragem de fazer algo diferente, talvez não precisasse tentar derrubar os outros, respondeu ela com firmeza. Paulo ficou sem palavras, mas seus punhos cerrados revelavam que ele não gostava de ser confrontado. Naquela noite, quando Flávia voltou ao galpão, encontrou um envelope deixado discretamente na porta. Dentro havia uma carta de Eduardo e um cheque, com uma quantia que parecia um sonho distante para ela. Eduardo explicava que a peça que Flávia havia enviado tinha sido vendida a um cliente importante e o valor era um adiantamento para futuras encomendas. Flávia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era a primeira vez em anos que via um sinal tão claro de que tudo poderia mudar. Mãe, o que é isso? Perguntou Luana ao vê-la parada com o cheque nas mãos. Flávia se ajoelhou e mostrou à filha. É uma chance, filha, uma chance de fazermos algo grande, respondeu ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ah, amigos, como é poderoso o momento em que a esperança se torna tangível. Para Flávia, aquele cheque não era apenas dinheiro, era um símbolo de todas as batalhas que havia vencido até ali. No entanto, o momento de alegria foi rapidamente substituído pela realidade. Flávia sabia que aceitar aquele dinheiro significava tomar uma decisão difícil, deixar a oficina e arriscar tudo em seu próprio negócio. E, mais uma vez, a dúvida começou a corroer sua mente.
Na manhã seguinte, enquanto caminhava para a oficina, Flávia segurava o cheque no bolso. A decisão pesava em seus ombros como uma bigorna. Quando chegou, Paulo estava esperando por ela, com um sorriso que beirava o sarcasmo. Vai encarar mais um dia de verdade ou já decidiu fugir para brincar de artista? Disse ele, com a voz carregada de desprezo. Flávia respirou fundo. Algo dentro dela mudou naquele momento. Ela percebeu que já não precisava provar nada a Paulo, aos mecânicos ou a ninguém. Sua luta era por ela mesma e por seus filhos. Paulo, você está certo. Eu não pertenço mais a este lugar, disse ela, entregando suas ferramentas e caminhando para a porta sem olhar para trás. Os colegas ficaram em silêncio, surpresos com sua atitude. Quando a porta da oficina se fechou atrás dela, Flávia sentiu o peso nos ombros diminuir. Era o início de uma nova etapa, uma que ela sabia que seria cheia de desafios, mas também de possibilidades. Ah, amigos, vejam como a coragem de deixar o conhecido para trás é uma das maiores provas de força. Para Flávia, aquele passo não era o fim de uma jornada, mas o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. Flávia saiu da oficina com a sensação de liberdade que há muito tempo não experimentava. O sol quente sobre seus ombros parecia um sinal de que o caminho à frente seria tão desafiador quanto promissor. Com o cheque de Eduardo, ela deu início ao plano que vinha traçando silenciosamente nas últimas noites: montar sua própria oficina. O primeiro passo foi encontrar um lugar. Depois de dias andando pela cidade, encontrou um pequeno galpão em um bairro afastado, com paredes desgastadas e janelas quebradas. Para muitos, o espaço seria inaceitável, mas para Flávia era o começo de algo grande. Com a ajuda dos filhos, ela limpou o local, retirando pedaços de madeira podre e varrendo a poeira acumulada. Mãe, você acha que vai dar certo? Perguntou Luana enquanto carregava uma pilha de caixas para fora. Flávia parou, olhou para a filha e deu um sorriso encorajador. Vai dar certo porque a gente vai fazer dar, filha. Juntos, respondeu, tentando esconder o cansaço em sua voz. Naquela noite, enquanto Luana e Pedro dormiam em colchões no canto do galpão, Flávia começou a planejar. Usou uma mesa improvisada para organizar os papéis e listar as ferramentas de que precisaria. Eduardo a visitava regularmente, trazendo não só clientes, mas também palavras de incentivo que a mantinham firme. Ah, amigos, vejam como o apoio certo pode transformar sonhos em realidade. Eduardo não era apenas um cliente, ele acreditava em Flávia de uma forma que ninguém mais acreditava. Os primeiros trabalhos chegaram rapidamente. Flávia começou a soldar peças decorativas e utilitárias para clientes de Eduardo, mas também começou a atrair curiosos que passavam pelo bairro e ficavam impressionados com sua habilidade. Cada peça que criava era única, carregada de detalhes que refletiam não só sua criatividade, mas também sua história. Um dia, enquanto terminava uma escultura, um homem entrou no galpão. Ele usava um terno impecável e tinha uma expressão severa. Flávia parou o que estava fazendo, sentindo um calafrio. Você é Flávia, certo? A soldadora que Eduardo recomendou, disse ele, observando o ambiente. Flávia assentiu, ainda desconfiada. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Perguntou, tentando manter a calma. O homem se apresentou como Alberto, um empresário local que queria contratar Flávia para um projeto grande. Criar estruturas metálicas decorativas para um evento de alto padrão. Era o maior trabalho que ela já havia recebido, mas também o mais desafiador. Aceitar significava colocar tudo em risco, inclusive sua reputação recém-construída. Flávia hesitou, mas lembrou-se das noites frias no galpão e das lágrimas de seus filhos. Decidiu que não podia deixar o medo vencer. Aceito o trabalho, Sr. Alberto. Não vou decepcioná-lo, disse ela com firmeza.
Ah, amigos, vejam como os momentos de decisão definem nossas vidas. Para Flávia, aquele era um salto de fé, mas também uma prova de que sua coragem era maior do que qualquer dúvida. Os dias que se seguiram foram intensos. Flávia trabalhava incansavelmente, ajustando medidas, soldando peças e pintando acabamentos. Luana e Pedro a ajudavam como podiam, trazendo ferramentas e organizando os materiais. Eduardo aparecia com frequência para verificar o progresso e garantir que tudo estava nos conformes. No entanto, nem tudo eram flores. Durante uma tarde de trabalho, Flávia percebeu que algumas peças estavam desaparecendo. Inicialmente pensou que fosse um erro, mas logo descobriu que um antigo colega da oficina estava espalhando boatos para desacreditá-la. Paulo havia enviado mensagens a clientes, sugerindo que Flávia usava materiais de baixa qualidade. A notícia chegou até Alberto, que foi direto ao galpão para confrontá-la. Flávia ouvia algumas coisas preocupantes sobre o seu trabalho. Preciso de garantias de que você está à altura do projeto, disse ele com um tom frio. Flávia sentiu o chão tremer, mas sabia que precisava manter a calma. Senhor Alberto, eu entendo suas preocupações, mas peço que olhe para o que já fiz. Deixe que meu trabalho fale por mim, disse ela com a voz firme, mas cheia de emoção. Alberto examinou as peças que Flávia havia terminado e, após alguns minutos de silêncio, balançou a cabeça. Parece que suas ações falam mais alto do que as palavras dos outros. Continue o bom trabalho, disse ele antes de sair. Flávia respirou aliviada, mas sabia que ainda enfrentaria mais desafios. Ah, amigos, a vida tem uma maneira curiosa de nos testar quando estamos prestes a alcançar algo grande. Mas Flávia estava pronta para enfrentar cada obstáculo, porque sabia que seus filhos dependiam de sua força. As noites no galpão estavam cada vez mais longas. Flávia trabalhava sem descanso, finalizando as estruturas decorativas para o evento de Alberto. O som constante do maçarico, o cheiro de metal queimado e o calor das faíscas tornaram-se parte de sua rotina, enquanto Luana e Pedro a observavam de um canto, ora brincando com pedaços de sucata, ora cochilando em um colchão improvisado. Certa noite, enquanto ajustava os últimos detalhes de uma peça, Flávia ouviu a voz suave de Luana atrás dela. Mãe, você está tão cansada, por que não descansa um pouco? Disse a menina, segurando uma garrafa de água para a mãe. Flávia sorriu e pegou a garrafa. Porque cada minuto que eu passo aqui, Luana, é por vocês. Um dia quero que vocês olhem para isso tudo e saibam que podemos vencer qualquer coisa. Respondeu, acariciando o rosto da filha. Ah, amigos, como é forte o coração de uma mãe. Flávia sabia que a exaustão era o preço para construir um futuro melhor para seus filhos, e ela estava disposta a pagá-lo sem hesitação. Os dias passaram rapidamente, e finalmente chegou o dia do evento de Alberto. Flávia entregou as peças com o coração na mão, ansiosa pelo veredicto. O salão onde o evento seria realizado era luxuoso, repleto de convidados importantes. As estruturas metálicas criadas por Flávia estavam em destaque, refletindo as luzes do ambiente com uma elegância que chamou a atenção de todos. Enquanto Flávia observava à distância, escondida no fundo do salão, Eduardo aproximou-se com um sorriso orgulhoso. Você conseguiu, Flávia. Olha só como o seu trabalho transformou esse lugar, disse ele apontando para as peças. Antes que pudesse responder, Alberto surgiu no meio da multidão e caminhou diretamente até Flávia. Ele estendeu a mão com um sorriso que ela nunca havia visto antes. Seu trabalho superou todas as expectativas. Já recebi pelo menos 3 pedidos de contato para novas encomendas. Você está no caminho certo, Flávia, disse ele apertando sua mão firmemente. Flávia sentiu os olhos marejarem. Por tanto tempo, ela havia sido desacreditada, humilhada e subestimada, mas agora estava ali,
recebendo reconhecimento por algo que nasceu de sua dedicação e coragem. Ah, amigos, vejam como a vida recompensa aqueles que não desistem. Flávia estava provando para todos, e principalmente para si mesma, que seu valor não dependia da opinião dos outros, mas de sua própria força e determinação. No entanto, a vitória trouxe novos desafios. Com o aumento da demanda por suas peças, Flávia percebeu que precisaria de mais espaço e ajuda. Eduardo sugeriu que ela contratasse um assistente, mas Flávia hesitou. A lembrança de Paulo e dos outros colegas da oficina ainda a assombrava. Ela temia que trazer alguém de fora pudesse arruinar o ambiente de trabalho que tanto se esforçou para construir. Foi então que Pedro, agora com 8 anos, aproximou-se enquanto ela revisava seus papéis no galpão. "Mãe, posso ajudar você? Eu sei que não sou tão grande, mas posso segurar as ferramentas ou limpar as peças", disse ele com um sorriso tímido. Flávia riu e o abraçou. "Você já me ajuda só de estar aqui, Pedro. Mas vou ensinar você com o tempo. Quero que saiba o valor do trabalho, assim como a sua irmã", respondeu acariciando o cabelo do filho. Nos meses seguintes, o pequeno galpão de Flávia transformou-se em um espaço de criação vibrante. As encomendas aumentaram e ela começou a experimentar novas técnicas, criando peças ainda mais inovadoras. Eduardo continuava sendo um mentor e amigo, sempre incentivando-a a ir além. Mas, como a vida costuma fazer, o passado voltou a bater à porta. Certo dia, enquanto Flávia organizava suas ferramentas, Paulo apareceu no galpão. Ele estava diferente, com o rosto abatido e os ombros curvados. Flávia sentiu o estômago revirar ao vê-lo, mas manteve a calma. "O que você quer aqui, Paulo?", perguntou ela, sem esconder a desconfiança. Paulo suspirou, evitando olhar diretamente para ela. "Eu ouvi falar do que você fez aqui, como conseguiu transformar isso tudo, e eu só queria dizer que sinto muito", disse ele com a voz baixa. Flávia ficou em silêncio por um momento, avaliando suas palavras. Ela sentiu a raiva borbulhar, mas também percebeu que não queria carregar aquele peso para sempre. "Eu não preciso do seu perdão, Paulo, mas espero que você tenha aprendido algo", respondeu ela, voltando ao trabalho. Ah, amigos, como é libertador deixar o passado no lugar dele. Flávia não precisava de desculpas para seguir em frente. Seu trabalho, sua coragem e o amor por seus filhos eram o suficiente para guiá-la. Enquanto Paulo saía do galpão, Flávia voltou-se para as peças à sua frente. Cada linha soldada era um lembrete de onde havia começado e de até onde havia chegado. As coisas pareciam finalmente estar se encaixando para Flávia. Seu pequeno galpão, agora bem equipado e movimentado, estava começando a ser reconhecido como um espaço criativo e de qualidade. Mas, como em qualquer jornada, o sucesso atraiu olhares invejosos. Certa manhã, enquanto Flávia revisava os pedidos da semana, Eduardo chegou com um olhar sério. "Flávia, precisamos conversar", disse ele, fechando a porta atrás de si. Ela parou o que estava fazendo e o encarou, com a testa franzida. "O que aconteceu?" Eduardo colocou um tablet sobre a mesa, mostrando uma série de postagens nas redes sociais. Eram comentários maldosos e acusações de que Flávia usava materiais inferiores e cobrava preços exorbitantes. Para piorar, as postagens vinham acompanhadas de fotos editadas, mostrando peças supostamente defeituosas. "Isso não é verdade", exclamou Flávia, sentindo o sangue ferver. Eduardo suspirou. "Eu sei que não é, mas isso pode prejudicar sua reputação. E pior, as pessoas estão compartilhando. Temos que descobrir quem está por trás disso. Ah, amigos, como é fácil espalhar mentiras em tempos modernos. Mas vejam, Flávia não era mais a mulher que se encolhia diante das dificuldades. Ela havia aprendido a lutar.
Flávia passou a noite analisando cada detalhe das postagens, até que um nome familiar surgiu em uma das mensagens. Márcio, o antigo colega da oficina. As peças começaram a se encaixar. Ele estava tentando sabotá-la, talvez ressentido por seu sucesso. No dia seguinte, Eduardo ajudou Flávia a reunir provas de que as fotos eram falsas. Eles decidiram confrontar Márcio diretamente. Chegaram até a oficina onde ele trabalhava e o encontraram no fundo, rindo com alguns colegas. Márcio, precisamos conversar, disse Flávia, sua voz firme, mas carregada de indignação. Ele virou-se lentamente com um sorriso sarcástico. Ora, se não é a nossa grande empresária, a que devo a honra? Flávia colocou o tablet em cima da bancada, mostrando as postagens. Isso aqui tem suas digitais por toda parte. Por que está tentando destruir algo que não tem nada a ver com você? Perguntou ela, com os olhos fixos nos dele. Márcio riu, mas seu sorriso vacilou. Porque você acha que é melhor que a gente? Só porque saiu daqui e conseguiu umas encomendas? Mas no fim você não passa de uma amadora. Flávia sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Você está certo em uma coisa, Márcio. Eu saí daqui. Saí para construir algo com meu trabalho e minha honestidade. E é isso que vai me levar adiante, não essas mentiras que você espalha. Disse ela, virando-se para sair. Eduardo ficou parado por um momento encarando Márcio. Espero que esteja preparado para lidar com as consequências, porque estamos levando isso adiante, disse ele antes de seguir Flávia. De volta ao galpão, Flávia recebeu uma ligação inesperada. Era Alberto, o empresário que havia contratado suas peças para o evento. Flávia, ouvi falar dessas histórias ridículas sobre você. Não acreditei em nenhuma delas, é claro. Na verdade, quero fazer algo maior. Tenho um projeto para um centro cultural e quero que você seja responsável pelas estruturas decorativas, disse ele. Flávia sentiu o coração acelerar. Era o maior contrato que já havia recebido, algo que poderia colocar seu nome no mapa de vez. É uma honra, Sr. Alberto. Não vou decepcioná-lo, respondeu ela com a voz cheia de emoção. Ah, amigos, vejam como a verdade sempre prevalece. Flávia não precisou se rebaixar ao nível daqueles que a atacavam. Seu trabalho e sua ética falaram por si. Nas semanas seguintes, Flávia dedicou-se completamente ao projeto. As peças que criou eram mais do que estruturas. Eram obras de arte que contavam sua história. Quando o Centro Cultural foi inaugurado, seu trabalho recebeu elogios de críticos e clientes, consolidando seu nome como uma referência no setor. Enquanto observava suas peças no evento de inauguração, Flávia sentiu uma mão pequena segurar a sua. Era Pedro, com os olhos brilhando de orgulho. Mãe, a gente conseguiu, não é? Perguntou ele. Flávia sorriu, com lágrimas nos olhos. Sim, conseguimos. E isso é só o começo, respondeu abraçando o filho. Ah, amigos, como é doce a vitória de quem nunca desistiu. Flávia nos mostra que a força não está apenas nos músculos ou na técnica, mas no coração que se recusa a parar de acreditar, porque no fim são os valores que moldamos em nós mesmos que nos levam além. Ah, meus amigos, algumas histórias ficam gravadas na alma como marcas de fogo. A jornada de Flávia não é apenas sobre solda e metal, mas sobre como as adversidades podem se tornar a matéria-prima de nossas maiores conquistas. Flávia começou sua jornada carregando não apenas o peso dos materiais que soldava, mas também o peso do preconceito, das humilhações e das dores de um passado que insistia em persegui-la. Muitos duvidaram dela, riram, sabotaram, tentaram apagar sua luz. Mas vejam, amigos, como ela resistiu. Com cada faísca que voava de sua tocha, Flávia forjava não só peças de arte, mas também uma nova versão de si mesma. Mais forte, mais resiliente, mais dona de seu destino.
Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar, vez após vez, mesmo quando o chão parece ceder. Flávia nos ensina que não importa o quão impossível pareça, nossos sonhos podem ser alcançados se tivermos coragem para enfrentá-los e determinação para construí-los. Gostou da história de hoje? Eu sou Valentino e fico feliz em ter você aqui para mais um capítulo repleto de lições e inspiração. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima, porque cada bolso tem sua própria história.